Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene comemorativa dos 150 anos de fundação de Taquaritinga. Gostaria de convidar nesse momento o vereador Dr. Eduardo Moutinho para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Gostaria nesse momento de convidar as seguintes autoridades para tomar assento à mesa. Convido o prefeito municipal, Vanderlei José Márcico. Convido Dr. Roberto Ocassawara, presidente da OAB. Convido Luiz Eduardo dos Santos Soares, subtenente-chefe do Tiro de Guerra 02041. Convido o Sr. Valdemar Peria, presidente da CIT. Convido também Dr. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em pé, ouviremos nesse instante o hino nacional brasileiro. A primeira parte será interpretada pela cantora Marcela Oliveira e a segunda pelo cantor Anderson Fernandes. Eles se farão acompanhar ao teclado pelo professor Éder Ferreira Gomes. Ouvirando Ipiranga, margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, e em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza.
do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Agradeço aos artistas pela belíssima interpretação. Também agradeço à Banda Municipal Santa Cecília, regida pelo maestro Carlinho Volante, que recepcionou os convidados no hall de entrada do prédio. A Câmara Municipal de Taquaritinga sente-se honrada em poder, nesta noite, reunir-se para reverenciar o aniversário de fundação do nosso município e contar com tão ilustres presenças. Nesta sessão, vamos entregar o diploma do jubileu a 10 das mais antigas e tradicionais instituições que, cada uma, da sua maneira, engrandece essa cidade. Também vamos descerrar uma placa alusiva para perpetuar essa memorável passagem histórica em nossa Casa de Leis, que está no cerne da organização do município como ente emancipado. A doação de 64 alqueires de terra da Sesmaria da Fazenda Boa Vista, do Ribeirão dos Porcos e São Sebastião dos Coqueirais, conforme escrita registrada no livro do tombo da paróquia São Bento de Araraquara, e 8 de junho de 1868, marcou a fundação de Ribeirãozinho, hoje Taquaritinga. Nesse momento, representando a Câmara Municipal, convido o vereador Juninho Previdelli para uma saudação especial. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Casa, Rodrigo de Pietro, demais vereadores, funcionários da Casa, cumprimentamos o prefeito Vanderlei Marsco e também aos ex-prefeitos presentes. Na pessoa do ilustre conselheiro Dr. Dimas Eduardo Ramalho, cumprimento as demais autoridades e o público que nos dá a honra da presença.
Caros colegas vereadores, prezados amigos, vivemos um dia histórico. Há exatos 150 anos dava-se um passo importante na formação da nossa cidade, a doação das terras que formaram Taquaritinga. Foi no dia 8 de junho de 1868 que, sob a liderança de Bernardino José Sampaio e dos irmãos Domingues da Silva, que um gesto de desprendimento material falou mais alto. O gesto de abrir mão de parte de seu patrimônio em benefício de uma coletividade ainda incipiente, até hoje gera seus efeitos, porque o desenvolvimento é contínuo e sempre com vistas ao bem comum. Uma atitude altruísta está, portanto, no germe de nossa criação como município. Vejam os senhores e as senhoras a diferença que faz a união de esforços em prol da coletividade. As atitudes que de fato nascem do coração. Como diz Rui Barbosa, todos os sentimentos grandes são benignos e residem originariamente no amor. É com esse amor que nós, taquaritinguenses de nascimento ou por adoção, nos amparamos para darmos o melhor de nós em todos os setores de atividade. Se não estamos no estágio desejado de crescimento, acreditamos que é uma questão de tempo, porque a qualquer momento é possível ajustar as velas de acordo com os ventos. Cada um de nós pôde colaborar para que chegássemos até aqui. Ao longo de todas essas décadas, o progresso se verificou, conforme nos lembra a trajetória escrita nos livros ou transmitida pela oralidade dos nossos pais e avós. Quero aqui fazer uma saudação especial aos historiadores que ajudaram a perpetuar nossa história. Lembro do saudoso mestre José Romanelli, servidor público que salvou da incineração documentos históricos importantes. Seu trabalho facilitou a missão de outros nobres guardiões da história, como os professores Arnaldo Rui Pastore, Milvi Peria, Luiz Carlos Beduschi e o Dr. Hamilton Roberto Aiello. A esses valorosos homens, peço uma salva de palmas. Hoje, essa Casa de Lei celebra de forma singela os 150 anos de nossa terra. Terra abençoada por Deus e protegida por São Sebastião. Aos céus, rogamos pela paz e pela prosperidade, pelos empreendedores que acreditam na força da nossa gente, pela população em geral que se esmera no trabalho digno. Que as famílias aqui residentes sigam unidas para que a comunidade se fortaleça ainda mais e ocupe o espaço que merece e ajuda a fazer do Brasil um país melhor. Viva Taquaritinga! Viva o povo de nossa terra! Muito obrigado! Registramos e agradecemos a presença do senhor Sérgio Salvani, ex-prefeito municipal de nossa cidade, Luiz Eduardo Schneider, Jornal Tribuna, Karina Trovó, presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Delegação Ordem Demolei, Líbero Badaró, Delegação Ordem dos Escudeiros, Líbero Badaró, agradecimentos a Márcia Aparecida Zucchi Libanori, assessora do deputado estadual Welson Gasparini, Fabiana Cristina de Almeida, guardiã da Betel das Filhas de Jó, também Luiz Fernando de Almeida, guardião de Betel das Filhas de Jó. Agradecimentos a José Antônio Rodrigues, presidente da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Félix Marques, secretário de Governo. Karina Mariana Nogueira, representando o PDT de Taquaritinga. Gerson Bussadori, membro da Loja Maçônica e secretário executivo da Santa Casa. Dr. Hamilton Roberto Aiello, jornalista e historiador. Marcelo Volpe, ex-presidente da Câmara, assessor parlamentar do deputado estadual Marco Vignoli. Roberto Palomino, membro da Maçonaria Líbero Badaró. Wilson José Davolio, administrador da nossa Santa Casa. Nesse momento,
Marcela Oliveira e Anderson Fernandes farão uma apresentação musical. Os bailarinos Cariane Delpian e Igor Parolesi participam com uma coreografia especial. Eu não sei quem é. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I hold it on to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it to you. I've been waiting for so long. No, I finally found someone to stand by me. He saw the writing on the wall. The freedom's fate is magical. Let us see. Now it's special in your eyes. There's no way we could disguise it secretly. So we take the other's hand. Those who seem to understand can just see. Just remember, You're the one thing I can't get another. So I tell you something. This could be love because I had the time of my life. No, I never felt this way before. 'Cause I swear it's the truth, and I hold it up to you. hey baby, With my body so I want you more than ever know. so well, just let it go. Don't be a friend to lose control. No, Yes, I know it's on your mind. Please stay with me tonight. stay with me. Just remember, you're the one thing. I can't get enough. Oh, I tell you something. This could be love because I had the time of my life. No, I never felt this way before. 'Cause I swear it's the truth, and I hold it on to you. 'Cause I had the time of my life, and that's to every open door. Till I find the truth, and I hold it on to you. now I had the time of my life. No, I never feel this way before. Yes, I swear it's the truth, and I hold on to you. I had the time of my life. No, I never felt this way before. It's I swear
the time of my life. In the sanctuary, open door, till I find the truth, and I hold it up to you. Acabamos de ouvir Time of My Life, canção de muito sucesso nos anos 80. Vamos registrar e agradecer aqui a presença de Fabiana Vieira Vasques, vice-presidente da OAB Taquaritinga, Rita Ramalho, presidente do PPS Taquaritinga, Dr. José Felipe Messiano, membro da Loja Maçônica Líbero Badaró, e Tiago Duarte, secretário da Cultura de Taquaritinga. Passamos agora a homenagear as instituições de Taquaritinga. Começamos pela paróquia São Sebastião. A doação das terras de Taquaritinga, que ocorreu a 8 de junho de 1868, foi destinada a São Sebastião dos Coqueirais, por uma provisão dada aí e passada na Câmara Capitular da cidade de São Paulo, datada de 23 de julho de 1868. Foi autorizada a construção de uma capela dedicada ao vitorioso São Sebastião. Aqui começa a história de nossa cidade, de nossa paróquia e de nossa matriz de São Sebastião. A criação da paróquia São Sebastião ocorreu a 14 de dezembro de 1898. Muitos foram os que colaboraram para o crescimento da paróquia, mas 2 párocos que por aqui passaram foram importantíssimos para o desenvolvimento dos trabalhos junto à comunidade. O já saudoso cônego Lourenço Cavallini e o padre João Francisco da Silva, que há 3 décadas nos dá a honra de sua presença em nosso meio. A história da paróquia de São Sebastião, prestes a completar 120 anos de existência, se confunde com a própria história de Taquaritinga. Convido nesse instante os vereadores Valcir Zacarias, professor Caio Porto, doutor Eduardo Moutinho, Tonhão da Borracharia, para fazer a entrega do diploma do jubileu ao doutor Luiz Carlos Lorenzano, que receberá em nome do clero que, nessa data, está em Jaboticabal para a ordenação do diácono Giliardi Nascimento. Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Antes, porém, registrar a presença também da senhora Patrícia Márcico, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Taquaritinga foi emancipada em 16 de agosto de 1892. Até então, a vila de Ribeirãozinho pertencia a Jaboticabal. Em 22 de dezembro do mesmo ano, às 10 horas da manhã, na casa de José Domingues da Silva, foi instalada a primeira Câmara de Vereadores. A casa de chão batido ficava na esquina das ruas 15 de novembro, atual Hermínio Piva, com a Prudente de Moraes. Em seguida, foi escolhido o prefeito. Entre os 5 vereadores que tomaram posse, um seria escolhido para o cargo de prefeito.
Foram escolhidos como prefeito José Camilo de Camargo, que ocupou o cargo de 8 de janeiro de 1893 a 11 de janeiro de 1896. Como presidente da Câmara, Bernardino José Sampaio. Como vice-presidente da Câmara, Maximiano Antônio de Moraes. Os demais vereadores que compunham a Câmara eram Rafael Aiello Joaquim Correia de Souza, Vitoriano Antônio Correia de Lacerda. Assim, foi constituído o primeiro grupo de políticos de nossa cidade. Convidamos os vereadores Marcos Bonilla, Rodrigo de Pietro, Tenente Lorenzano, Valcir Zacarias, para fazer a entrega do diploma do jubileu ao senhor Vanderlei José Márcico, prefeito do município de Taquaritinga. Em Taquaritinga não existe entidade civil mais antiga do que a Loja Maçônica Líbero Badaró, que desde sua fundação se mantém em plena atividade. Maçons ligados à loja tiveram participação constante e efetiva no desenvolvimento geográfico, social e político da cidade. Em 1898, guiado por uma boa estrela, reuniram-se em Taquaritinga alguns idealistas e cheios de fé e esperança, tendo em mira o bem-estar da humanidade. Aqui, procuraram fundar uma loja maçônica. Em 1º de outubro de 1898, foi reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil, passando a trabalhar visando a consecução das justas aspirações humanas de liberdade e bem-estar. Assim permanecendo até os dias atuais. Entre as atividades desenvolvidas pela Líbero Badaró, destaque para aquela de maior relevância, que se desenvolve também há mais de um século, a administração da nossa Santa Casa. Convidamos nesse instante os vereadores Tenente Marcos Lorenzano, Cido Bolivar, Vadinho Peretti, para fazer a entrega do diploma do jubileu ao Dr. Eduardo Moutinho, venerável mestre da Loja Maçônica Líbero Badaró e membro dessa Casa de Leis. No dia 20 de outubro de 1907, a Santa Casa de Misericórdia de Taquaritinga foi fundada. 2 anos antes, a Loja Maçônica Líbero Badaró enviou um ofício ao maçom José Maria Nuevo e um de seus integrantes solicitando aí um terreno para a edificação de uma casa de misericórdia. 2 dias depois, Nuevo doou a área de 10 mil tijolos para a edificação da Santa Casa, além de 3 leitos, que fez aí, completos aí. 116 pessoas e empresas fizeram doações. Oficialmente, a fundação do hospital foi em 20 de outubro de 1907. 48 anos depois, um novo marco histórico, o surgimento da maternidade que mais tarde ganharia o nome da mulher que tanto se empenhou na sua missão, Dona Zilda Salvani. Aos 110 anos, a Santa Casa segue cumprindo a sua missão a cada atendimento realizado, independentemente da classe social do paciente. A frase com que José Maria Nuevo concluiu o ofício, em que culminou a doação da área, 2 tijolos e 2 leitos, motiva a Santa Casa a continuar sua missão. Assim, disse o doador: faço sinceros votos
que a vossa nobre ideia seja coroada de bom êxito e que este canto do estado de São Paulo, chamado Ribeirãozinho, ocupe lugar saliente no mapa do estado. Convidamos os vereadores Mirão Basso, Dr. Denis Machado, Ângelo Bartolomeu e demais vereadores para fazer a entrega do diploma do jubileu ao Dr. Sidney Conceição Sudano, presidente da diretoria executiva da Santa Casa. Convidamos também os demais integrantes da diretoria da Santa Casa, os demais integrantes da centenária loja maçônica Líbero Badaró, por favor, para que se posicionem também. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do país, tendo sido fundada no Rio de Janeiro em 1859. O presbiterianismo, por sua vez, fincou sua bandeira em nosso município em 7 de dezembro de 1905, quando o reverendo João Fernandes fundou a Igreja Cristã Presbiteriana de nossa cidade. O registro da ata mais antigo é 1º de julho de 1923, quando a Assembleia Geral, com 37 membros, presidida pelo reverendo Leonardo de Campos, aprovou seu primeiro estatuto, situada na rua Rui Barbosa, número 58. A Igreja Presbiteriana foi pioneira em muitos trabalhos sociais e evangelísticos em comunidades carentes do nosso município, além de apoiar trabalhos já existentes que visam a recuperação de dependentes químicos, restauração da dignidade da pessoa humana. Atualmente, sua sede é na rua Líbero Badaró, 64, sob a presidência do reverendo Fernando Aparecido Lopes. Neste ano de 2018, a Igreja Presbiteriana de Taquaritinga completará os seus 113 anos de existência, um marco histórico de efetivo serviço a Deus e à municipalidade, no sentido de cumprir com eficácia o seu papel de controle social informal, baseado na ética e em princípios cristãos. Convido nesse instante os vereadores Genésio Valêncio, Vadinho Peretti, Rodrigo de Pietro e Ângelo Bartolomeu para fazer a entrega do diploma do jubileu ao reverendo Fernando Aparecido Lopes. A Escola Municipal de Educação Básica Domingues da Silva
é um orgulho para o ensino fundamental de nossa cidade. Por ali, passaram gerações de estudantes, muitos dos quais alcançando uma vida profissional de muito sucesso. Quem passa pela Rua Visconde do Rio Branco, defronta-se com aquele prédio imponente, estilo clássico com diversas janelas grandes, servindo por 2 escadas que dão acesso à parte interna. Quem visualiza o prédio, observa que no alto do edifício, na parte esquerda, há uma palavra, meninos, e na ala direita, meninas. A justificativa é que, quando foi criada a escola, os alunos eram separados por sexo, inaugurado em 15 de janeiro de 1914. Como grupo escolar, este tradicionalíssimo estabelecimento de ensino de nossa cidade já completou 104 anos. Seu prédio é o único de nossa cidade tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Arqueológico, Artístico e Turístico. Convidamos os vereadores Juninho Prividelli, professor Caio Porto, Cido Bolivar, para fazer a entrega do diploma do jubileu à professora Rosimeire Gomes Teixeira Monteiro, atual diretora da Escola Municipal de Educação Básica Domingues da Silva, que se fará acompanhar da vice-diretora Natália Henriques, da coordenadora pedagógica Heloísa Helena Cardoso e da professora Elizabeth Prodóximo. Sociedade de São Vicente de Paulo é outra entidade tradicional de nossa cidade. Foi fundada em junho de 1917. Já são 101 anos de existência. Vicentinos de ontem e de hoje escrevem uma história de caridade e amor ao próximo. Em 9 de maio de 1930, foi criado o Conselho Particular de Taquaritinga. E mais tarde, o Conselho Santa Paulina, que atua no Jardim São Sebastião. Possui 2 obras unidas e o Asilo São Vicente de Paulo, que neste ano completou 49 anos de existência. E a Vila Vicentina, que é e que dá abrigo e proteção social a idosos de baixa renda. Dividida por conferências, esta instituição faz mais que dar o peixe. Ela ensina a pescar. Faz realmente um trabalho de suma importância, estimulando a autoestima das famílias assistidas. Os abnegados confrades e consórcias saem do conforto de seus lares para ajudar quem necessita do pão e da palavra de Deus. Convidamos os vereadores Tonhão da Borracharia, Genésio Valêncio, para fazer a entrega do diploma de jubileu ao senhor Clarindo Aparecido Gabriel, presidente da Sociedade São Vicente de Paulo.
A mais antiga casa espírita de Taquaritinga completará 94 anos de existência. A Associação Jesus de Nazaré, que tem sede na Rua General Osório, foi fundada em 2 de outubro de 1924. A entidade, que se dedica ao estudo da doutrina codificada pelo francês Allan Kardec, desenvolve trabalho de evangelização, assistência social. Os fundadores da entidade foram Otávio Graziani, João Caetano Ferreira, Rodrigo Olímpio de Melo, João Batista de Camargo, Evaldo Rocha Pinheiro, Aristóteles Rocha, Adolfo Viese, Carlos Viese, João Lacreta, Sebastião Januário, Manuel Fernandes, Salvador Arnone, Florindo Alves Ferreira, Guilhermina Musa, Joaquim Sobrinho, Antônio de Oliveira, Frederico Dias Coelho, José Vieira Júnior, Antônio Franco, José Hilde de Sá. Convidamos os vereadores Mirão Basso, Juninho Previdelli, para fazer a entrega do diploma do jubileu ao atual presidente da Associação Espírita Jesus de Nazaré, Dr. José Antônio Rodrigues. Clube Atlético Taquaritinga. O nosso glorioso Clube Atlético Taquaritinga é o maior embaixador do município. Projeta o nome da cidade Pérola em todo o país. Fundado em 17 de março de 1942, completou, portanto, 76 anos. As cores de seu distintivo foram inspiradas nas cores da bandeira da Itália, em razão da origem de seus fundadores. Porém, como à época o Brasil estava envolvido na Segunda Guerra Mundial, do lado oposto ao da Itália, italianos e descendentes não podiam integrar clubes e promover reuniões. Assim, avisados pela Secretaria de Segurança do Estado, os diretores foram obrigados a alterar o branco original pela cor preta. Em 1957, o CAT conquistou a Taça dos Invictos, tendo ficado 20 jogos sem perder. Em 1982, conquistou seu maior feito, subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Em virtude desse feito histórico, a população se uniu ao poder público para construir, em tempo recorde, o Estádio Taquarão. Em 1983 e 1984, o Leão da Araraquarense disputou a elite do futebol profissional. No início da década seguinte, o clube também viveu dias de glória. Atualmente, disputa a segunda divisão do Paulista, com grandes possibilidades de êxito. Convidamos os vereadores, Dr. Eduardo Moutinho, Marcos Bonilla, Dr. Denis Machado, para fazer a entrega do diploma do jubileu ao senhor Bento Irineu Previdelli, presidente do Clube Atlético Taquaritinga. Presidente que inclusive afirma que passou pelas categorias infantis do Clube Atlético Taquaritinga até chegar como presidente, né? Imagina a história.
Teremos agora uma apresentação teatral em literatura de cordel sobre a história de Taquaritinga pelos estudantes de teatro Kevin Allan, Vivian Sudano e a criança Davi Lucas, direção de Casturina Lima e o texto de Newton Morcelli. Boa noite, senhoras e senhores. Nós viemos aqui contar uma bela história. Lá atrás, no século XIX, um punhado de gente resolveu fundar uma cidade. Para chegarmos até aqui, os nossos antepassados teve que amassar a barra, abrir picado na mata, enfrentar tempo ruim, vencer distâncias a galope, rogando a Deus do céu. De certo não foi fácil. Viver hoje não é moleza. Mas nós temos que tirar o chapéu para aquele pessoal. Era de costume da terra passando. Então os fazendeiros doaram para São Sebastião os coqueiros. Mas como os santos não devem para receber nada, a Igreja Católica é que se responsabilizou em ficar com aquela gleba de 64 alqueires. Por esse belo pedaço de chão passou o líder Bernardino Sampaio. Tá certo, mano? Bernardino, não é Bernardino não. Bernardino Sampaio. Nasceu em Araraquara e quando veio pra cá, desbravou essa terra tomada por mar. Talvez sem muita opção, casou-se com sua sobrinha, de nome Francisca. Era filha de uma irmã dele, com um dos Domingos da Silva. Olha, tinha um monte de parente. Olha, mas não deixaram nenhum descendente. Bernardino, que já morava aqui em Paraguaçu, foi o primeiro de tudo. Primeiro presidente da Câmara, primeiro juiz de paz, até cemitério. Eita, cemitério, ué. Vai contando a história, vai ser medroso. O historiador José Romanelli dizia que isso foi um embuste. E o prefeito da época, que ocultou a morte de um cidadão só por inaugurar o cemitério com um defunto ilustre, é meio doido, hein? Então, minha gente, há exatamente 150 anos, no dia 8 de junho, nascia a vila de São Sebastião de Sopeira. As coisas começaram a se ajeitar, as ruas começaram a surgir, as casas começaram a ser construídas na beira do córrego. Ó, mulher, não se sabe o porquê, em 1892, aquele lugareiro se transformou em distrito de Jaboticabal e passou a se chamar Ribeirãozinho. O nome no diminutivo já era uma profecia, porque hoje de água só corre uma filetinho. Dizem que mês de agosto é mês de desgosto, mas aqui a gente faz festa. E no dia 16 de 1892, sem ato contrito, deixando de ser distrito, chegou a emancipação e a independência de Ribeirãozinho. E também foi criada a paróquia de São Sebastião. Em agosto de 1902, para mostrar como nosso povo tem valentia, resolvemos restaurar a monarquia. Ribeirãozinho ficou de perna pro ar. A cidade foi cercada, a delegacia tomada, botaram o delegado para correr. E como era preciso avisar e consumar o ato, assumiram o controle da estação ferroviária e telegrafaram para espalhar o fato. 200 homens de trabuco na mão aguardavam o recado do comando central para concretizar o golpe e coroar o príncipe. Mas o governo não engoliu o levante.
como não tinha internet, o aviso chegou por telegrama. Não venham mais, a revolta fracassou. A nossa monarquia durou um dia. Mas em 1907, Ribeirãozinho ganhou a Santa Casa e foi elevado à categoria de comarca. O senador Inácio de Mendonça Uchoa aproveitou para mudar o nome da cidade. Vários nomes foram botados à baila. Renascença, Jurema, Itagaçaba, Itapera, Itaperana, Taquaratinga, Taquaritinga. Não teve plebiscito. O tal senador decidiu, vai ser Taquaratinga. Mas isso causou a maior confusão na comarca, porque aqui todo mundo falava Taquaritinga, 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 Taquaritinga. E assim ficou o nome que o povo consagrou. Depois de alguns anos, veio um padre diferente para a cidade. Até fumar o padre fumava. O cônego Cavalini fez o que aconteceu. Terminou a construção da matriz, fundou o Lar São João Bosco, uniu o povo como nunca se viu. Do mito da lamparina, que retinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O padre Cavalini ficou sabendo e foi correndo lá pra Vila Sarte, meteu o bicudo na lamparina, mandou todo mundo pra casa. Vão trabalhar, seus vagabundos! Esse era o padre Cavalini. Esse homem, um homem inteligente, escreveu o hino da nossa cidade, foi muito respeitado. E como seu último desejo, aqui o seu corpo foi enterrado. Também a gente não pode se esquecer dos istos de Guararapes, Jurupeba e Vila Alegre. Oh, tantas tradições, tantas festas, tanta gente trabalhadora e hospitaleira. Tinha gente de fé que na noite de São Sebastião, né? São Sebastião, São João, na noite, na noite de São João, até passava na fogueira. Mas também tinha aqueles meio que bebia, sabe, velho? Depois eu que bebia, passava e queimava o pé. Mas cidade de Taquaritinga é cidade que pensa grande. Você percebeu que a gente coloca tudo no aumentativo? Taquarão, Batatão, calçadão, negão. Até a nossa co-irmã se chama Cubatão. Mas se não fosse por isso, talvez a gente não tinha tanta gente de destaque nas artes, no esporte, no jornalismo e até na política. Ó, o poeta José Paulo Paes, que é conhecido no mundo inteiro, citou Taquaritinga em vários poemas. E me diz aqui, ó, agora é sério, aonde vocês viram dois craques jogando pela seleção brasileira? Foi aqui. O primeiro foi Paulo César Cavassuti, que jogou na seleção de Telê. Sabia? Ele sabia. O segundo foi o Edmilson, o menino da Vila, que fez um golaço de bicicleta e foi pentacampeão. Homem bom. Falando em esporte, em 1942, eis que surge o CAT, o time que todo mundo adora, ama. CAT é bom. Podemos ser corintianos, São Paulino, palmeirense, mas nosso coração palpita quando escuta o rugido do leão araraquarense. Isso vem lá do tempo do Antônio Stort, antigo tempo do esporte. Quando a gente subiu para a primeira divisão, disseram que a gente não poderia jogar não, porque nosso campo era pequenininho. Então a população indignada arregaçou as mangas, arregaçou as mangas, e em 90 dias construíram o gigante Taquarão, que hoje é símbolo da nossa união. Nós não podemos deixar de saudar os imigrantes. Os imigrantes. Que vieram pra cá ganhar o pão, na bagagem, trouxeram esperança. Formaram novas famílias. As nossas famílias. Famílias italianas, portuguesas, espanhóis, japonesas, libanesas. Gente corajosa. Que mesmo quando seus países estavam em guerra, aqui se mantinham em harmonia prazerosa. E não podemos nos esquecer dos nossos irmãos negros, que tanto contribuíram nessa jornada de lutas e conquistas. Lá no nosso folclore, ficou a fama de terra de ladrão de cavalo. Mas hoje o animal não corre perigo não, não corre perigo não. Eu mesmo deixei o meu lá, pastando naquela praça que um dia foi cemitério. Bom, mas eu acho que convém dar uma olhadinha de vez em quando, já que segura um oito velho.
Ah, um título que dava orgulho. Era a capital do tomate. Levanta a mão aqui, quem que nunca teve um parente, um tio, um pai, trabalhando na Peixe ou na Paulette? A nossa roça era bonita, sarpicada de vermelho. O caminhão via com tomate e voltava com molho. Emprego até sobrava, minha gente. Ah, mas uma coisa começa quando a outra acaba. Hoje nós é o maior produtor de goiaba. É. A gente... Eita, mulher, o que deu pra ele? Deu o porco inteiro, é? Eita. Você tá brincando. Tá bom. A gente poderia ficar aqui a noite inteira contando essas histórias maravilhosas, bonitas, de quanto a gente ama Taquaritinga, do cinema, do Imperial, da piscina de Fanisca, das tradições de todos nós, da terra dos... Eu falei certo? A piscina de Fanisca? Aí, ainda bem, ó, eu li o texto certinho. Da piscina de Fanisca, da terra de todos nós. Ó, mulher, em 150 anos, a gente viu a proclamação da República, a libertação dos escravos, 2 guerras mundiais, a Revolução de 32, 5 Copas do Mundo e o título mundial do Palmeiras. Ó, brincadeira da parte, cidade é que nem parente, só a gente pode falar mais. Quando o forasteiro critica, dá briga, ué. Mas olha, a gente vai deixar essas linhas e eu queria dar os parabéns a essa terra abençoada por Deus. Sempre altaneira, bem brasileira. 150 anos de fundação que nos traz inspiração para continuar essa história de amor, construindo uma vida de paz, amor e progresso. Construindo, enfim, a doce Taquaritinga, a cidade de um só coração. Agora tem que comer, né? Já você. Nesse momento, quero convidar todos os vereadores a estarem no centro do plenário para descerrarmos uma placa que eternizará aqui nessa Casa de Leis a passagem dos 150 anos de fundação de nossa querida cidade. A placa contém os seguintes dizeres: 1868-2018. Nesta placa, uma singela homenagem à força de trabalho, resiliência e inventividade e à persistência das pessoas de todos os tempos que forjaram o progresso deste pedaço sagrado do estado de São Paulo e do Brasil. Câmara Municipal de Taquaritinga, sessão solene em comemoração aos 150 anos de fundação de Taquaritinga. Doação das terras, Decreto Legislativo 1585, de 15 de maio de 2018,
Em seguida, estão registrados os nomes dos vereadores, a relação dos servidores desta Casa de Leis. Mais aplausos, por favor. Em nome das instituições, convido a fazer o uso da palavra o Dr. Sidney Sudano, presidente da Santa Casa. Boa noite a todos. Saudação especial ao presidente dessa Casa Legislativa, que nos honra, nos brinda com uma sessão magnífica. E se nós terminássemos a sessão com esse teatro, certamente nós saímos daqui felizes, porque retratou ali a história, a verdadeira história de Taquaritinga. Eu saúdo o prefeito municipal, Vanderlei José Márcio, meu querido amigo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, meu querido amigo e irmão Roberto Gassavara, que brilhantemente preside a instituição que nós advogamos em causa, meu querido irmão Valdemar Antônio Piria, que preside a Associação Comercial e Industrial de Taquaritinga, nobres vereadores, ilustres entidades e representantes de entidades ora homenageadas. Seguramente não seria eu a pessoa ideal para representá-los nessa noite, porque existem presidentes que nos honram na representação das entidades ora homenageadas. Mas, com muito orgulho, estamos aqui nesse mistério. Eu gostaria de fazer um breve histórico de curiosidades de cada uma delas, não passa de 1 minuto cada uma, mas que certamente vai relatar alguma coisa de cada entidade ora beneficiada e homenageada aqui. A paróquia de São Sebastião, com uma provisão dada e passada na Câmara Capitular da cidade de São Paulo, datada de 23 de julho de 1868, foi outorgada a construção de uma capela dedicada ao vitorioso São Sebastião. A pedra fundamental ocorreu em 14 de dezembro de 1898. Nossa matriz é hoje não só um ambiente de fé, harmonia e religiosidade, como também uma das mais belas construções arquitetônicas do Estado de São Paulo. Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Quis o destino que eu retornasse a Taquaritinga na década de 80 como procurador do município. Pude, durante a minha função, acompanhar o trabalho dos prefeitos de Taquaritinga que se sucediam, como Sérgio Salvani, Dr. Adail Nunes da Silva, Dr. Horácio Ramalho, Dr. Antônio Carlos Nunes da Silva, Milton Arruda de Paulo Eduardo, que administraram com zelo, dedicação, empenho e gestão uma cidade com poucos recursos financeiros, mas sempre cultuando o princípio e o slogan de Taquaritinga, um só coração. Fui participante e testemunha viva do pior momento de Taquaritinga, o pior momento político de Taquaritinga, com a morte do prefeito Dr. Adail Nunes da Silva,
do prefeito Dr. Horácio Ramalho e de vários vereadores, sendo inclusive, em decorrência do cargo que eu exercia, ter respondido pelo exercício da prefeitura durante as ausências desses prefeitos. Atualmente, podemos conviver com momentos de maior estabilidade junto à Prefeitura Municipal de Taquaritinga, administrada pelo nosso prefeito Vanderlei José Márcio. A loja maçônica Líbero Badaró, a qual tenho a honra de integrar, tem histórias interessantes porque ela se confunde exatamente com a história do município. Corria o ano de 1898, Ribeirãozinho já se emancipara política e administrativamente de Jaboticabal. Em 1 de outubro de 1898, a loja maçônica Líbero Badaró foi reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil e, com certeza, não existe entidade civil mais antiga que se mantém em plena atividade em Taquaritinga. Participou da fundação e administra, até hoje, a Santa Casa de Taquaritinga e a sua maternidade. Possui um grupo de jovens, meninos e meninas, com o objetivo principal de transmitir valores que contribuam para torná-los melhores cidadãos, cidadãs e líderes em sua comunidade. A fraternidade feminina, importante segmento da maçonaria, tem um trabalho e objetivo voltado à pediatria da Santa Casa e é um orgulho para todos nós maçons. Santa Casa de Misericórdia de Taquaritinga, a qual presido e tenho a honra de estar lá. As atividades da Irmandade Santa Casa de Taquaritinga tiveram início com a doação de um terreno feita por José Maria Nuevo em 19 de julho de 1905, com a doação do imóvel à loja maçônica Líbero Badaró. O jornal Correio do Interior, de Ribeirãozinho, em sua edição de 23 de julho de 1905, publica: os membros da conceituada loja maçônica tomaram a iniciativa da fundação de uma Santa Casa de Misericórdia nesta vila. A sua fundação efetivou-se em 20 de outubro de 1907. Atualmente é referência na área da saúde do Estado de São Paulo, com projetos voltados à saúde pública e a particulares. Possui mais de 300 funcionários, que trabalham diuturnamente, e com aproximadamente 800 médicos cadastrados. Deverá, nos próximos meses, inaugurar moderna UTI neonatal e moderna clínica de hemodiálise. Igreja Presbiteriana, também homenageada nessa noite. Em Taquaritinga, cresci no caminho da Escola Domingos da Silva, identificando aquela igreja presbiteriana e a postura sempre exemplar e correta dos seus integrantes. Tive o privilégio de conhecer o presbítero Atos Vieira de Andrade, figura ímpar da Igreja Presbiteriana do Brasil, promotor de justiça, professor da Universidade Mackenzie, e dele recebi um livro de sua autoria. Fiquei maravilhado com a leitura, rica em pesquisa, imbatível na argumentação. Escola Municipal Eduardo de Educação Básica Domingos da Silva, a diretora Rosimeire Gomes Teixeira Monteiro. O antigo Grupo Escolar Domingos da Silva, atual Escola Municipal de Educação Básica Domingos da Silva, foi o primeiro a surgir no município. É hoje o mais antigo estabelecimento de ensino em atividade. O jornal O Tempo, que tinha como diretor o Dr. José Zacro, na edição de 15 de outubro de 1908, reivindicava junto à Câmara Municipal e à Prefeitura que se fizessem pressões junto ao governo do Estado de São Paulo com firmeza para a construção de um grupo escolar. A municipalidade ofereceu o terreno
e o governo construiu a escola, sendo a construção efetivada em 1913. Com muito orgulho, fui um dos seus alunos deste importante estabelecimento de ensino. Sociedade São Vicente de Paula, presidido pelo nosso querido amigo Clarindo Aparecido Gabriel. Entidade beneficente sem fins lucrativos que acolhe e abriga idosos, sem distinguir credo ou raça, dedicado ao trabalho cristão de caridade. Em Taquaritinga, é seguramente importante entidade de proteção aos necessitados. Como curiosidade, podemos destacar que esta sociedade foi criada em 24 de abril de 1833, em Paris, por um grupo de 6 jovens universitários católicos. Desde a sua criação, mantém como objetivo principal aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé. Associação Espírita Jesus de Nazaré, presidida pelo nosso querido amigo Dr. José Antônio Rodrigues, cuja doutrina filosófico-religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam através dos médiuns. Essa entidade de dedicação extrema à caridade dos necessitados, de extremo valor à comunidade, foi fundada em 2 de outubro de 1924. Clube Atlético Taquaritinga, fundado em 17 de março de 1942, é o verdadeiro embaixador da cidade de Taquaritinga. Representa verdadeiramente a cidade de Taquaritinga no campo futebolístico e fora dele. Inúmeros atletas acabaram por representar esta agremiação com orgulho e galhardia para todos nós. E um exemplo vivo e próximo entre nós, nesta noite, é do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, grande atleta da década de 70. Eu tive uma experiência das maiores junto ao Clube Atlético Taquaritinga. Eu pude, na década de 80, ao retornar para a cidade de Taquaritinga, me envolver diretamente com as coisas do CAT. E, seguramente, depois do nascimento dos meus filhos, uma das maiores alegrias que eu tive foi a conquista do acesso à primeira divisão, quando, voltando da delegação de São Paulo, já perto do Trevo de Matão, a multidão de torcedores de Taquaritinga nos aguardava em Matão. E foi uma das maiores festas que Taquaritinga promoveu, fazendo com que políticos e o povo se unissem em prol da construção do Clube Atlético do Taquarão, obra maiúscula e patrimônio dessa cidade. Portanto, meus queridos presidente da Câmara, vereador, Dr. Dimas Ramalho, na representação dessas importantes entidades homenageadas, podemos dizer com certeza que não são poucas as dificuldades de uma instituição, de qualquer setor da atividade humana que enfrenta. Essas dificuldades preferimos chamar de desafios. Cada desafio é superado com uma vitória. Sobreviver às intempéries, às mudanças, à burocracia, significa suplantar problemas para nós que atuamos diretamente com a população de todas as classes sociais, com especial atenção às mais carentes. Nosso país atravessa uma fase complicada de sua história, mas com certeza não é a pior, nem será ela que destruirá a nossa esperança. Podemos imaginar como foi difícil para os pioneiros, aqueles que nos precederam na criação das entidades que atualmente temos o compromisso de dirigir. Eles não esmoreceram, não deixaram se abater por adversidades. As entidades aqui homenageadas nesta noite, assim como muitas outras com décadas de trabalho prestado, são importantíssimas para a nossa sociedade. O chamado terceiro setor, atualmente é o parceiro do poder público, operando serviços completos.
Imagina-se a União, o Estado ou o município se tivesse que assumir com todos os servidores essas entidades. Certamente não seria possível num país de dimensão tão continental. Muito obrigado a todos, foi uma satisfação estar aqui essa noite. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra a deputada Beth Saão. Bem, boa noite a todas e a todos. Quero saudar primeiramente o presidente da Câmara, Rodrigo, através de quem eu saúdo todos os vereadores aqui presentes, cumprimentá-los por essa tão linda solenidade que homenageia os 150 anos de fundação do município de Taquaritinga e agradecer, Rodrigo, pelo seu carinho em ter me convidado pessoalmente para participar aqui desta solenidade. Eu que tive um dia com muitas agendas, mas deu tempo de passar aqui. Saudar o meu querido amigo prefeito, Vanderlei, sempre muito bem-humorado, sempre já me recebeu várias vezes na prefeitura. Também temos a possibilidade de estabelecer parcerias importantes na cidade. Agora mesmo destinamos R$300 mil, que está em processo final de licitação para fazer um recapeamento em importantes vias aqui do município. Fico feliz por isso. Também destinamos R$50 mil para a PAI aqui do município de Taquaritinga. Saudar essa pessoa tão ilustre, um dos filhos mais ilustres de Taquaritinga, meu amigo Dimas Ramalho, que lá no Tribunal de Contas tem feito um trabalho muito importante, que dignifica o tribunal. Dimas, todas as vezes que eu o procurei, você foi extremamente atencioso, muito solícito, cumpridor dos seus deveres. Digo a você que foi, para nós, motivo de orgulho ter podido, na Assembleia Legislativa, aprovar a sua indicação pelo governador na época, e você está dando conta demais do recado. E saudar, em seu nome, todos os demais componentes da mesa e a todos os presentes. A cidade está em festa, né? As pessoas aqui demonstraram isso, seja na linda apresentação do hino nacional, cantada e interpretada por 2 cantores aqui da cidade, passando pela apresentação de dança, muito linda também, e finalizando aqui com a apresentação teatral, que de uma forma tão sintética conseguiu traduzir através da dramaturgia a história de Taquaritinga. Isso é que foi muito interessante. Em pouco tempo, essa garotada tão especial, conduzida aqui pela professora daqui da Castrina, né? Casturina, né? Que é aqui nossa amiga, um prazer em revê-la, parabéns por dirigir essa juventude que precisa tanto em tempos, como disse o orador que me sucedeu, que me antecedeu, em tempos tão obscuros que nós estamos vivendo. A gente sabe como é importante esses projetos, seja da cultura, seja do esporte, seja do lazer e, sobretudo, na educação. Então, quero ser muito breve, quero cumprimentar a todos vocês. Quem constrói o município, na verdade, é a dedicação da sua gente, é o esforço da sua população. Taquaritinga é uma cidade que se destaca muito, principalmente do ponto de vista cultural. Eu me lembro quando vim aqui visitar o Paulinho, porque o Paulinho é da minha cidade, de Catanduva, e ele me levou em alguns lugares, inclusive na Casa Santa Cecília, aqui, que desenvolve atividades culturais tão antigas e tão importantes. E sempre pude observar aqui em Taquaritinga que a cidade tem um cuidado muito especial com a cultura. Eu acho isso salutar.
valorizar, porque a gente vê muito pouco isso, desse investimento na cultura nos municípios paulistas. Então, é preciso saudar essa iniciativa que tanto ajuda a população da cidade. Quero também dizer que, nesta semana, nós protocolamos um projeto de lei considerando a Taquaritinga como capital da goiaba. Outras iniciativas também podem ter sido feitas, mas esperamos que esse projeto seja aprovado na Assembleia. Se tiver outros projetos, podemos fazer a unificação de ambos para, de fato, reconhecer a cidade como uma grande produtora de goiaba. E, para finalizar, quero dizer que estamos sempre à disposição do município, esperamos estabelecer novas parcerias aqui com o município de Taquaritinga, independentemente das nossas cores e filiações partidárias. O que está acima para mim e o que vale mesmo é a população, que precisa receber o resultado do nosso trabalho. Parabéns a toda a população de Taquaritinga e muito obrigada mais uma vez, Rodrigo, pelo convite a mim efetuado. Saúde, quero fazer aqui uma saudação especial ao Caio também, que trabalha comigo já há algum tempo, esse jovem promissor aqui da cidade, que sempre me acompanha aqui, e dizer que, para finalizar mesmo, fazer um salve a Taquaritinga e toda a sua gente. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Teremos a satisfação de ouvir o Dr. Dimas Eduardo Ramalho, taquaritinguense, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Queria aqui saudar o presidente Di Pietro, dessa Casa de Leis, saudar o prefeito Vanderlei Márcico, saudar o Bonilha, que é nosso vice-presidente da Câmara, o Juninho Previdelli, que é o primeiro secretário, o professor Caio Porto, segundo secretário. Saudar aqui com muita alegria a deputada Bete Saão, minha querida amiga, que eu já conhecia, o irmão dela, que foi prefeito de Catanduva, uma deputada aguerrida, uma deputada que orgulha o Parlamento de São Paulo, e muita honra recebê-la aqui na nossa cidade, Beto. Você que não é de Catanduva, não é de Taquaritinga, você é do Estado. E, claro, seu fiel escudeiro, o Caio Forcel, que está aqui elegantemente trajado, porque você veio hoje. Quero aqui saudar, deixei claro, hoje. Queria saudar aqui os vereadores presentes. Eu vou ler o nome porque eu acho muito importante. Minha origem é parlamento. Eu queria saudar aqui o Vadinho Peretti, o Cido Bolivar, o Paulinho Zacarias, o Tonhão da Borracharia, que também está numa elegância aqui, impressionante, o Genésio, o Angelim, valoroso ponteiro direito, do antigo Cruzeiro, o Tenente Lorenzano, Denis Machado, que eu conheço o pai dele antes de ele nascer, o Mirão Basso, querido amigo, tio da minha mulher, o Eduardo Moutinho, que é tão catiano que até é impressionante. Lá na federação o pessoal fala muito dele. Saudar aqui o ex-prefeito Sérgio Salvani, que eu peço uma salva de palmas. O presidente da OAB, Roberto Algaçarruara, meu querido amigo, Valdemir Peria da CIT, subtenente Eduardo Soares, do tiro de guerra, que representa aqui o nosso glorioso Exército Nacional, tão solicitado atualmente, claro, dentro das normas democráticas. Quero aqui saudar os representantes do Vignoli e do Gasparini, uma honra. E os cantores, os atores aqui, né? Fazia tempo que eu não ficava tão assim, impressionado com a performance aqui, porque você sabe, uma solenidade com música e com arte sempre é melhor, sempre é bom. Eu sou uma pessoa muito ligada à arte, tive a honra de estudar aqui no nosso conservatório municipal. Todo dia eu me lembrei do tempo que eu estudei aí, que aprendi harmônica, entendeu?
Me reencontrei com a minha professora depois de tanto tempo, porque eu falei, eu lembro dela, a professora Virgínia, era assim, ela me ligou, você lembrou de mim? Eu falei, claro, você me ensinou música, me ensinou a ler partitura. Eu nunca mais esqueci e fui uma pessoa diferente quando eu passei a gostar de música. Queria saudar aqui os cantores, a Marcela, o Anderson, pianistas, o Heber Ferreira, os dançarinos, o Igor, a Karine, e os artistas, o Kevin, o Davi Lucas, o Kevin, a Vivian, e o Davi Lucas, que é o garoto. Parabéns para vocês, muito orgulho de ver que a arte aqui continua prosperando na nossa cidade. Duas palavras bem rápidas aqui. Primeiro, eu estava chegando aqui hoje, em Itaquaritinga, parei numa loja de conveniência para tomar um refrigerante e tal. É incrível como toda vez que eu venho para Itaquaritinga, eu que saí daqui com 18 anos, eu nunca sei se eu estou chegando ou se eu estou voltando. Porque essa sensação realmente que eu tenho, de nunca ter saído daqui, apesar de tanto tempo, de ter me mudado para trabalhar, para estudar, e para cumprir mandatos de deputado, foram 6, sempre com muito orgulho representando a nossa cidade, mas sempre é bom voltar e rever velhos e queridos amigos. Nesse momento do nosso país, o que mais se prega, o que mais se enxerga, é o desânimo, é o desalento, é o pessimismo. As pessoas me encontram e falam, Dimas, o que vai ser do nosso país? O que vai ser dos nossos filhos? Eu vim aqui para dizer que comemorar 150 anos de fundação de uma cidade já mostra o que será da nossa vida. Quando nossos antepassados vieram para cá, nossos bisavós, avós e aqueles que vieram depois, não encontraram vida fácil aqui. Foi muito difícil. Grande parte veio de outro país e não tinha tempo para chorar, porque tinha família grande, tinha que cuidar da terra, tinha que cuidar do filho. Muitos morreram pensando em voltar para a pátria-mãe, mas depois descobriram que a pátria-mãe é o Brasil e a pátria-mãe é Itaquaritinga. Todos nós temos uma história comum aqui, todos nós, de dificuldade, de luta. Por isso uma história não se constrói com uma pessoa, a história se constrói com a força de todas as pessoas. Cada entidade aqui que foi falando, foi passando um filme na minha cabeça. Eu comecei a lembrar, Paróquia São Sebastião, onde eu fui batizado, onde eu fui crismado, pelo Cônigo Cavallini, Prefeitura Municipal, prefeito Vanderlei, onde está aqui o Sérgio, onde meu pai foi prefeito, onde o Ney respondeu pela prefeitura, onde tantas pessoas deram sua vida. Loja Maçônica do Badaró, centenária, conhecida no Brasil todo. Santa Casa de Misericórdia, pode falar quando tem uma dor no peito, quando se sente mal, é a porta aberta do SUS para todo mundo. Agora cada vez avançando mais com novas terapias, novos tratamentos. A Igreja Presbiteriana, o Ney estudando lembrou bem. Todos nós lembramos, passamos sempre em frente, lembrávamos daquela igreja. As pessoas de bem da cidade frequentavam aquela igreja, com outras denominações também. O Domingo da Silva, não tem uma pessoa que não tem um familiar que não estudou lá. Infelizmente, eu não estudei lá. Tá certo? Estudei sempre no 9 de julho. Mas todas as minhas famílias, amigos, minha esposa estudou no Domingo da Silva, uma escola referência para o nosso país, para o nosso estado. São Vicente de Paula. Nossa, meu avô sempre foi de São Vicente de Paula. Cresci ouvindo falar, meu irmão foi. Maior respeito por ele. Estação Espírito de Jesus de Nazaré. Nossa, a doutrina espírita cultuada, palestras, conferências, mensagens, pregando o bem, campanhas humanitárias. E, por fim, o CAT, que realmente o Ney, que falou em nome de todos, queria saudar o Ney. Um dos orgulhos que eu tenho na minha vida é ter sido atleta do CAT. Incrível! Às vezes eu estou num bairro aqui em Itaquaritinga, eu entro numa cidade, peço alguma coisa, você lembra de mim? Vou falar, não, lembra, deputado? Claro que eu lembro. Você jogou no CAT. Puxa, você vê como o futebol é uma coisa que marca as pessoas. E tem uma coisa que eu vou contar aqui. O CAT, por esse destino, eu estava acompanhando assim, os jogos de São Paulo. A final foi no dia do meu casamento.
no mesmo horário. Eu falava, no meio da cerimônia, eu falava, quanto é que está o jogo? Foi assim, tá certo? E foi muito orgulho. Estou dizendo isso para dizer que a nossa cidade, comemorar 150 anos, nos leva a uma reflexão profunda. Onde estaremos daqui 10 anos, daqui 40 anos, daqui 100 anos? Por isso é importante nós comemorarmos as datas importantes para o município. O que falta para o nosso país é resgatar momentos históricos, patrióticos. E nós devemos, nesse momento de crise e de dificuldade, reafirmar a democracia. Essa é uma casa democrática, a Câmara. Todas as cores, todos os partidos, todas as bandeiras. A solução do nosso país se dará pela democracia, pelo voto, pelas instituições. É isso que eu vim dizer para vocês aqui nesta noite. É reafirmar a minha fé, a minha esperança em dias melhores. Se Taquaritinga é uma cidade que consegue sobreviver com o seu coração, e o seu coração não quer dizer que não temos divergências. A democracia é divergência. A Câmara é divergência. Mas nós superamos a divergência no diálogo, no voto e no trabalho. Quero deixar para todos vocês o significado de uma palavra: esperança. Sim, nós devemos ter esperança de dias melhores, como aqueles que deixaram a cidade para todos nós. Mas não a esperança de esperar e ficar esperando. Essa não vai adiantar mais. É a esperança do verbo esperançar. Ou seja, tem esperança, mas eu vou trabalhar para que minha esperança se torne realidade. Parabéns, Taquaritinga. Parabéns a todos que organizaram a cerimônia, os funcionários, o presidente, a mesa. Aqui, nós somos poucos, não somos muitos. Mas, com certeza, aqui estão todos aqueles que viveram, que morreram, que deram o seu trabalho, o seu suor. Aqui estão nossos avós, nossos pais, os prefeitos, vereadores. Aqui estão os beneméritos, os presidentes das entidades. Nesse momento, essa Câmara significa a unidade de todos aqueles que construíram essa cidade. Que nós saibamos e temos a sabedoria de tocar essa bandeira para frente. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. Nesse momento, gostaria de convidar o prefeito Vanderlei Marsco para deixar sua mensagem. Vanderlei. Boa noite a todos. Que missão difícil, hein? Falar depois do nosso amigo Dimas Ramalho, da dona Beth, do Ney, mas agradeço a presença de vocês, sempre nos deixa lisonjeado, orgulhoso, de você ser um taquaritinguense que não deixa suas raízes e propaga o nome da cidade. Onde a gente anda, Brasília, São Paulo, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, sede de Taquaritinga, sou terra do Dimas Ramalho. Isso é um orgulho para a gente. Obrigado, Roberto, pela presença. Isso aqui tem conduzido muito bem a OB. Marcos Marona, vice-presidente. Muito obrigado pelo trabalho que tem feito na Câmara em nossa defesa, em defesa do município. Ao Caio Porto, vereador, presidente. Parabéns pela sessão. Inovou. Obrigado aos artistas, se nos deu a oportunidade de ver os talentos de Taquaritinga se apresentando aqui, aos artistas do teatro, aos nossos músicos, a esposa do Bonilha que cantou maravilhosamente, a ideia foi maravilhosa, parabéns mesmo. Beth, de longa data, conheço desde quando conheci o Félix, né? Conheci primeiro o Félix, depois a Beth, ele como prefeito de
Catanduva, Tenente Santos, nosso amigo Piri, presidente da Associação Comercial e venerável, também já foi vereador da Loja Maçônica, Denis, vereador, Lorenzano, que luta, Vadinho, Moutinho, Almirão, todos são chiques, viu? Se vem assim na Câmara, viu? Você estava falando do Caio, tudo, mas olha a elegância desses vereadores. Toião, Genésio, Cido, Val e Angelim. Eu prestei muita atenção no que o Ney falou, e eu não posso nem ser repetitivo, porque o Ney discorreu sobre todas as entidades. Mas ao vê-las também, eu tenho que contar algumas coisas de cada uma, por exemplo, que eu vivenciei. Da paróquia São Sebastião, né? Nós saímos do cinema e a paquera era na missa das 8 da manhã. E o padre Cavalini, bravo com aquele criançada que ia para lá, e ele sempre muito polêmico, né? Quem não lembra da frase que até esses dias atrás fizeram lembrar da praça. Você lembra quando o Cavalini falava que se peito de moça fosse buzina, ninguém dormia na cidade? Se referia à nossa praça. Lembra disso? Se referia à nossa praça 9 de julho, que hoje leva o nome do Dr. Horácio Ramalho, que foi um vice-prefeito, que muito nos honrou e dignificou a cidade, né? E da paróquia, que o meu pai participou da construção, como funcionário da prefeitura. E hoje me vejo como prefeito e com a incumbência de resgatar, como o Dimas disse, as datas históricas que têm sido esquecidas. E eu não me lembro, na minha existência como taquaritinguense, de uma comemoração em 8 de junho, falando-se da Fundação de Taquaritinga. E nós temos que realmente, visitando algumas escolas hoje, as crianças que estiveram, deixar esse legado para nossas crianças, senão vão esquecer. E cabe a nós a isso, né? Da Prefeitura Municipal, o que dizer do prefeito Sérgio, que está aqui, de todos que lá passaram, o Ney estudando mesmo como prefeito durante 1 mês ou 2, né, Ney? Que todos contribuíram para essa cidade, todos os prefeitos. Todos tiveram sua parcela na construção da nossa Taquaritinga, desde Bernardino, né, que deu essas terras para nós. Da Loja Maçônica. O que dizer de uma entidade centenária, que são os abnegados, idealista, que lá, há 105, 110 anos atrás, já assumiram a responsabilidade, construíram o nosso hospital, e até hoje vem cuidando com muito zelo, como se fosse a propriedade deles, uma propriedade ímpar, como se fosse a casa de cada um, porque a nossa Santa Casa nos orgulha muito. É um serviço praticamente de primeiro mundo. Meus filhos, que são 7, nasceram todos aí. Eu nasci na Santa Casa Taquaritinga. Meus irmãos, que éramos em 8, também, né? Me lembro muito bem como era tratado já na maternidade do Salvani, que cada filho que a minha mãe tinha, minha vontade era lá para comer o sagu que servia das crianças. E são coisas que estão na nossa memória, que deveriam ser passadas para todas as crianças. Feliz de nós que temos histórias para contar. E as nossas crianças também deverão ter, né? Da Santa Casa e da Loja, da igreja também, vivenciei a idoneidade dessa igreja centenária aqui em Taquaritinga, sempre pregando bem. E da Escola Municipal Domingos da Silva. Quem não estudou? Eu estudei lá, com muito orgulho, até fiz o 4º ano ali. E grandes lembranças. Lembro do senhor Nelson Nussi, que era servente da escola. Lembro do Corrute, seu Corrute, que era servente, não sei se você estudou lá. Minha professora, Dona Mercedes, Dona Maria Betone, do 2º ano, Dona Josefina Pinceta, do 3º, e Dona Isabel, do 4º ano, né? Que falar dessa escola que hoje é uma referência e está muito bem cuidada e precisamos tratá-la. Do Poder Judiciário, né? Sempre respeitando, sempre distante, pouco frequentava, mas hoje eu falo, como prefeito, já não é que eu sou frequentado, eu sou convocado aí lá. Então nós estamos vivenciando dia a dia o fórum,
e sempre nas demandas de Taquaritinga. Sociedade São Vicente de Paula. Quem não lembra desse trabalho de longa data, na mão do nosso querido, que eu mais me recordo, do Três Botão, Antônio Miguel, né? Sempre lutando, e essa entidade que está até hoje servindo e que muito nos orgulha. Associação Espírito Nazaré. Tinha a creche Jesus Nazaré em frente da casa do meu pai. Um trabalho filantrópico com crianças, e das sessões espíritas que lá aconteciam, coisas que eu presenciei, de pessoas entrarem lá totalmente delirando, com uma potência de força incrível, e saírem de lá manso, dócil e realmente numa paz de espírito, né? E esse trabalho libado, que há um tempo atrás nós tivemos a oportunidade também de participar no trato de crianças que todo sábado tinha, onde se alimentava, dava um banho, ensinava higiene pessoal, porque era em frente da minha casa. E do Clube Atlético Taquaritinga. Como não falar do CAT, que eu lembro, e o Timas vai lembrar, o Ney, que nos finais dos anos 50, 60, eu não saía do campo, do Joaquinzão no alambrado, gritando, vai CAT, né? Eu lembro do Tonhão, goleiro, Lupercio, Quarentinha, e quis a vida que quando o CAT subiu, e junto com o Ney voltando, nós tivéssemos uma participação intensa na construção do Taquarão, né? E ali comprovou-se o seguinte, o que já acontecera em Taquaritinga há muitos anos atrás, há 100 anos atrás, que uma cidade é construída pelos homens. Os prédios é o legado que se deixa e a memória. Mas a união do povo que se constrói a cidade. Um povo taquaritinguense solidário, que participam de todas as campanhas, que estão sempre presentes. E é isso que nós precisamos, irmãos, hoje, nessa vida das redes sociais, que é onde todo mundo acha que não clicar de um dedo no celular hoje está a solução, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, e a velocidade não é essa. A velocidade é a construção lenta, morosa, num objetivo, com a máquina nos trilhos, reconhecendo a contribuição de cada político que por aqui passou, com todos os prefeitos, com todos os vereadores, todos os presidentes, que essa união faz com que a gente faça Taquaritinga progressista, uma altaneira, que a gente consiga levá-la em frente cada dia mais, e o nosso maior patrimônio é a população de Taquaritinga. Tenho a certeza. Temos o orgulho da maçonaria, do hospital, tudo, mas isso não acontece assim. Quem fez? Se não fosse Bernardino e mais 18 pessoas se reunirem e falar, aqui vai virar São Sebastião dos Coqueiral, não teria Taquaritinga hoje. Então a diferença está no ser humano, está na união. É o apelo que eu faço a todos os nossos vereadores, a todas as agremiações políticas, a todas as forças vivas, que a gente se una em prol da nossa cidade, né? Que de bênção nós temos, Deus nos olha, Deus nos protege, mas nós temos que fazer a nossa parte. E dentro da minha ótica, da minha força de trabalho, eu tenho procurado fazer o melhor para a nossa cidade. Tenho certeza que nossa união da Câmara, de todas as forças vivas, maçonarias, clubes de serviço, nossos conselheiros sempre nos conselhando como político que foi, como federal, estadual, hoje conselheiro, presidente do CDHU, sempre não faça isso, faça aquilo, vá em frente. E é assim que se constrói uma cidade e uma sociedade muito melhor. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e que realmente a gente volte cada dia mais projetar essa cidade no cenário nacional. Muito obrigado a todos.
Ficaremos agora com mais uma música interpretada por Marcela Oliveira e Anderson Fernandes. Ouviremos Amigos para Sempre. Tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber o que eu estou vivendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. E não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei, que eu quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Senhoras e senhores, agora o presidente da Câmara, Rodrigo de Pietro, fará suas considerações finais e encerrará a presente sessão solene em comemoração ao Sesc Centenário de Taquaritinga. Meus amigos e amigas, foi uma alegria muito grande recebê-los nessa noite, quando reverenciamos o aniversário de 150 anos de Taquaritinga e homenageamos algumas das instituições que por tanto tempo prestam relevantes serviços, superando dificuldades e rompendo barreiras. Para mim, é uma honra presidir essa casa no ano do Sesc Centenário de Taquaritinga. É algo que poderei contar aos meus filhos e netos, não como forma de ilustrar o ego, mas com a alegria do dever cumprido e da oportunidade de fazer algo pelo chão que nasci. Cresci e encontrei a mulher que amo, formei uma família e hei de viver até meus derradeiros dias. Só posso dizer obrigado, Taquaritinga.
Encerrando, agradeço a presença dos senhores e das senhoras e convido a todos a cantar o hino Taquaritinga. Uma boa noite a todos. Taquaritinga, tu és paulista, Taquaritinga, bem brasileira, tu és a terra dos nossos pais, nós te faremos sempre altaneira. Taquara Branca, Ribeirãozinho, São Sebastião, dos Coqueirões, a tua história é incentivo, é garantia, Senhor a mais. Taquara Branca, Ribeirãozinho, São Sebastião, dos Coqueirões, a tua história é incentivo, é garantia, Senhor a mais. Um coração em Deus unido, nós te queremos, assim bem forte, é condição para o progresso que te juramos até a morte. Taquara Branca, Ribeirãozinho, São Sebastião, dos Coqueirões, a tua história é incentivo, é garantia, Senhor a mais. Taquara Branca, Ribeirãozinho, São Sebastião, dos Coqueirões, a tua história é incentivo, é garantia, Senhor a mais. Taquara Branca, Ribeirãozinho, São Sebastião, dos Coqueirões, a tua história é incentivo, é garantia, Senhor a mais. Taquara Branca, Ribeirãozinho, São Sebastião, dos Coqueirões, a tua história é incentivo, é garantia, Senhor a mais.